Boa noite a todos. Boa noite a todas. Hoje, 18 de fevereiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Nós estamos no capítulo retratando dever. Nossa pergunta é de número 187. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Vamos orar pedindo a Jesus força, inspiração. Nosso Senhor Jesus, amigos espirituais aqui presentes, como sempre, todas as segundas buscamos esse porto para estudarmos as obras de Emmanuel, iniciando pela obra O Consolador. Nós te pedimos, divino amigo, que nos ajude nesse momento de reunião, porque todos nós aqui estamos em teu nome, com o propósito de aprender para crescer, se melhorar, nos aperfeiçoarmos cada vez mais para a luta do dia a dia, reconhecendo que a luta maior é a no nosso mundo íntimo, essa luta, essa verdadeira batalha que nos faz nos transformar. A batalha contra comportamentos de egoísmo, ainda de vaidade e ainda de orgulho. Ajuda-nos, Senhor. E que os nossos amigos espirituais, na condição de teus trabalhadores, possam nos ajudar, nos inspirar na compreensão da obra psicografada pelo nosso querido Emmanuel. Muito obrigada, Jesus amado. Vamos lá então? 187. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo, tá? Ele não está se referindo só ao trabalho voluntário, mas o trabalho como um todo. E a pergunta que ele diz, qual é a atitude mental, não é comportamental, é a mental, que mais favorecerá o nosso êxito espiritual. Porque na fala de Jesus, buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dado por acréscimo. Aí a gente consegue idealizar, a gente idealiza que é ficar dentro da igreja, dentro do centro espírita, orando o dia todo. Não é. Deus é trabalho. Então, como buscar primeiro as coisas de Deus, estando num trabalho profissional, estando num trabalho doméstico, estando num trabalho? Vamos ver o que o nosso querido Emmanuel vai nos ensinar. Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina. Na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Esquecimento de todo o mal. Esquecer o mal é aniquilá-lo. Então, quando a gente fala assim, esquecer o mal, parece assim, esquecer o mal que alguém me fez. Não, esquecer o mal que está em mim. Para eu não mais repetir, para eu não mais realizar. A gente esquecer o mal que alguém fez. Não, esquecer o mal que está em mim, para eu não mais realizar. Então, aqui ele diz assim, ó, esquecer o mal é aniquilá-lo. É perdoar quem o pratica, é ensinar o amor. E lembra sempre, perdoar, volto sempre, perdoar é não revidar. Se alguém pisar no teu carro, você não pisa de volta. Que é essa a nossa maior dificuldade, né? Nossa maior dificuldade é essa, a gente quer revidar, a gente quer responder, a gente quer, né? E ele diz justamente não fazer isso. Esquecer o mal é aniquilá-lo. E perdoar quem o pratica é ensinar o amor. Então, quando eu perdoo não devolvendo, eu acabo ensinando o amor ao outro. Conquistando afeições sinceras
e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado. Incêndio do mal, devolvendo-se a paz legítima aos corações. É um dos nossos maiores desafios, é realmente o perdão. O perdão é um dos grandes desafios. Porque quando uma pessoa me faz mal, nos faz mal, a gente tem uma leitura, ela não gosta de mim. E a gente já vai ter a primeira encrenca com a rejeição. Todos nós temos dificuldade com a rejeição. Às vezes nós fomos rejeitados no ventre. Aquele momento que a mãe disse: meu Deus, estou grávida, eu não queria esse menino agora, eu não queria esse bebê agora, sabe? E quase todo mundo, e isso já fixa na mente. O período da infância na escola, que tem aquela professora que prefere aquele aluno, tem os colegas que acabam isolando, isso tudo você vai lidando com o sentimento de rejeição. Então meio que cria uma ferida aberta, uma feridinha, qualquer coisinha que cutuca, o sangue volta novamente. Então quando alguém nos faz o mal, de certa forma mexe com a rejeição. Mexe com a rejeição. Você não me amou, você não cuidou de mim. Então isso dificulta mais ainda o perdão. No nível do nosso Senhor Jesus, é aquele movimento de a pessoa fez não porque não me amava, a pessoa fez porque em verdade não tem maturidade. Então você começa a racionalizar em relação ao outro e você não guarda nenhum tipo de mágoa ou rancor, que é esse outro movimento. Perdoar é realmente muito difícil. Por quê? Porque o sentimento já se instalou. Então o mais fácil não é perdoar, o mais fácil é não se ofender. Como é que a gente faz isso? E dá menos trabalho. Não se ofender dá menos trabalho do que perdoar. Então como é que a gente faz? A gente racionaliza. Se o fulano tivesse um pouco de maturidade, não teria tido essa atitude. A gente vai racionalizando, tá? Isso não quer dizer que a gente vai fazer um movimento de se tornar totalmente assim passiva em relação ao comportamento do outro. Não, o bom senso não faz mal a ninguém. Mas é não deixar o mal se alojar. E a partir desse momento eu sei com quem que eu estou lidando. Eu sei o que eu posso e não posso esperar dali. Você trabalha com o pé mais no chão. Mas não deixa a mágoa se instalar. Às vezes a gente convive, a gente deve pensar, eu sei o que o fulano é capaz. Mas a gente nunca imagina que vai fazer com a gente. A gente acha até que vai fazer com todo mundo, mas menos com a gente. Como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? Vamos ver aí o povo que está enrolado no casamento. O matrimônio, muito frequentemente, é 99,99%, tá? Na terra, constitui uma prova difícil, mas também é redentora. Libertador, ou seja, o sacrifício vale a pena. Se o capeta ou a capeta que vive com você é difícil, é árduo, olha, e ele diz, o matrimônio muito frequentemente, ou seja, 99,99% na terra, tá? É específico a terra, constitui uma prova difícil, mas libertadora. E eu adorei esse libertadora porque, tipo assim, tu vai ficar livre da situação, mas aguenta firme. Porque se nós formos nos reunirmos para falarmos de casamento, não é fácil não. Cada um conta e canta a sua lamúria. Não é fácil, porque casamento aqui na terra, como ele diz, é uma prova muito difícil. Eu até digo, quer viver um lindo romance? Alugue um DVD e vá assistir um filme de romance. Mas ele diz, é difícil, mas é redentora, gente. Os cônjuges desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas. Olha, ele coloca como obrigações não terrenas, mas obrigações o quê? Divinas. Devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos. Olha, gente, o máximo de atenção,
Atenção, porque gente, quem que não gosta de uma atenção? De você ser percebido, de você ser notado, de cuidar, aquele movimento de que você percebe que alguém cuida de você com carinho. É atenção, realmente. Respeito, que isso é outro movimento. Uma das maiores dificuldades do relacionamento, seja de que ordem for, é o respeito. Então, a convivência diária, a gente entra no processo de intimidade, que a gente fala com o outro como se estivesse falando com sei lá o quê. Ei, pega, não sei, te vira. Né? E aí lembro do nosso querido André Luiz, que ele diz, trate os seus familiares como se fossem visitas. Né? Essa é a melhor forma, então é um ato realmente de respeito. Até mesmo com o filho, não xingue, não chame palavrão, não agrida, porque você vai ter isso de retorno. Dê respeito a ele, que ele vai lhe respeitar. Relacionamento conjugal também do mesmo jeito. Se começa aquele movimento, tu berra, eu grito, tu xinga, eu xingo, eu chamo palavrão, daqui a pouco vai as tapas. E realmente, o primeiro é atenção. Segundo, respeito. Não grite, não berre, não chame palavrão, não empurra, não bata. Porque quando você faz isso com o outro, você está dando a liberdade para ele também fazer com você. Se você mantém o seu equilíbrio, o seu respeito, tratando a pessoa com respeito, a probabilidade, a não ser que você casou com um psicopata, mas se for uma pessoa mais ou menos normal, não vai ter a liberdade de fazer isso com você. Então vamos lá. Atenção, já falamos disso. Atenção, respeito, já discutimos bastante sobre o respeito. Não grite, não berre, não chame palavrão, não faça cara feia. Respeito. Lembra do respeito? Respeita teu pai, respeita tua mãe. É esse respeito. Trate o outro com respeito. Carinho, mútuos. Vai e volta. Concentrando-se ambos no lar, tá? A responsabilidade é dos dois. Sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. Concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes. O que mais ameaça o lar? Então, ou seja, no primeiro lugar está o outro e a outra. Caso esteja passando por uma situação, prece. A prece. E vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. Prece e vigilância espiritual. Vigia o teu coração. Porque, gente, a gente costuma dizer que nós temos aprendido, as pessoas ficam meio, as mulheres que são machistas nessas coisas, ficam meio, não é machista, é feminista, né? Mas dentro de um lar, a mulher, ela deve ser o coração, o sentimento. É ela que conduz, é ela que dá o tom, é ela que dá harmonia. Ela tem, para isso que ela nasceu mulher. Ela tem que aprender a lidar com isso, o sentimento. E o amor move qualquer montanha, qualquer pedra. Então, o lar, gente, por mais que nos doa, o tom dele é responsabilidade nossa. Se está agitado, agoniado, é responsabilidade da esposa. E no Antigo Testamento tem assim: a mulher sábia constrói o seu lar, a tola destrói. Então a mulher que já acorda com 2 quentes, 3 fervendo, azeda, reclamando de tudo: por que deixou essa cueca aqui? Tu acha que eu sou empregada? Eu sou empregada não. Olha, te levanta, menina, acorda, tu vai ficar doida. Já tocou o terror na casa. Vai ser o inferno o dia todo. Ele continua mais: no lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de lutas e lágrimas penosas. Olha lá. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, deixa de assumir a responsabilidade de esposo ou de esposa, a tarefa é de lutas e lágrimas. Não está dizendo que é fácil, não. E lágrimas penosas, não é só lágrimas, são lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, olha a palavra, toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. E olha, gente,
Tenho algo bom, é só por uma hora. Uma encarnação é uma hora. Então, nós não vamos ficar eternamente com esse fofo, com essa fofa. É difícil, mas tem data de validade. É um período. Vale a pena o sacrifício, principalmente quando tem filho pequeno. Principalmente. Agora é aquilo, cada um sabe onde aperta o calo. Nós estamos fazendo estudo, porque nós temos o hábito de estudar para querer ensinar para o outro. Não. Esse estudo aqui, ele é autoestudo. Ele é para mim. Então, eu não posso chegar, se de repente a Cecília chega comigo, Conceição, eu pretendo separar por causa disso. Eu digo, vamos lá, minha amiga, não tem problema nenhum, lhe dou uma... Porque ela é que sabe a dor dela. Agora, eu tenho como fazer uma análise se dá para mim ou não. A minha vida, o meu relacionamento, de quem está aqui sou eu que sei onde é que dói. Eu é que sei onde é que dói. Eu é que sei se eu terei estrutura ou não para aguentar. Porque há situações e situações, tá, gente? E outras, às vezes as mulheres se escondem atrás da religião. Não, eu não vou separar, não vou separar. É porque eu preciso, Deus me confiou. E o cidadão está aprontando e não é pouco, não. Isso aí é falta de quê? De autorrespeito. Porque ele falou aqui a palavra respeito. É falta de autorrespeito. E eu fico me escondendo na justificativa que é minha missão. Não, eu não estou assumindo a responsabilidade que eu sou dependente de. Porque tem que ter respeito. Uma vez eu fiz um diálogo fraterno. O esposo estava com uma amante, ela sabia da amante... E ele gostava da amante, estava querendo separar, e ela naquele negócio, não vai, vamos se querem separar, tchau. Eu vou te prender para quê? Eu não sou tua dona. Se é para ficar do meu lado, que fique sorrindo, mas não obrigada, e muito menos por pena. Então não vai, e chegou ao ponto dele continuar em casa, e ela que bancava a casa. Não precisava nem financeiramente. Chega ao ponto dele chegar e se ligue para a amante e diga a ela que eu estou morando com você, mas nós estamos separados. E ela ligou. Então isso é sacrifício? Não, isso não é sacrifício. Isso é dependência emocional, isso é falta de autorrespeito. Entendeu? Então a gente tem que ter o bom senso. Quando ele fala em sacrifício, são situações. A própria traição é algo complexo, mas pelo menos que o outro tenha respeito de pedir pelo menos desculpa e perdão. Você está enganado e inventa uma mentira para pelo menos ficar por menos. Mas assim, dessa forma, que lar é esse? Porque o livre-arbítrio é uma lei divina que devemos respeitar. Então, por isso a gente diz assim: eu conduzo meu filho, minha filha até 17 anos. 18 anos é maior de idade, tanto aqui na terra quanto para o mundo espiritual. Você vê os animais, ele tem um período. Depois ele já toca o barco sozinho, isso é da lei. Então, chegou uma certa idade, por mais que me doa, ele tem o livre-arbítrio dele, mas ele tem que assumir as responsabilidades das suas atitudes. Entendeu? Então, a gente pode interferir, mudar, ajustar, colocar no eixo. Menino pequeno, 18 anos, então eu não respondo mais nem pelo filho, quanto mais pelo marido e pela mulher. Aí ele vem aqui, para alcançar a paciência, eu adorei isso aqui, e o heroísmo, você se torna um herói. Faz-se necessário a mais entranhada fé em Deus. É segura na mão de Deus e vai mesmo, só com muita fé, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus, ou seja, refletir Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. O negócio é sério, e o povo fica chorando para casar. Põe o Santo Antônio de cabeça para baixo. Para você ver que o trem não é fácil, tá, gente? Mas vamos lá, o Emmanuel, ele te chamou de herói doméstico, tá? A gente sempre pensa na gente, mas nós também somos pedra em relação ao outro, né? E a maior dificuldade realmente é essa, nós aprendermos a respeitarmos um limite do outro.
E que deve ser trabalhado, porque às vezes a gente não fala nada, mas a gente está se corroendo, o ácido está comendo aqui dentro, vai estourar um câncer. Conhecemos casos de pessoas que aguentaram um casamento uma vida inteira, que choraram muito no quarto enquanto o fofo não chegava e que adquiriram câncer. Então eu sempre tenho que me perguntar, eu sei o que tem que fazer, Senhor, mas eu tenho estrutura emocional para isso? Por isso que eu digo, só a pessoa sabe. Eu tenho estrutura emocional para aguentar isso? Eu vou suportar? Por isso que ele disse assim, que para a pessoa alcançar isso aqui, ela tem que estar, olha, é necessário a mais entranhada fé em Deus. Então eu tenho essa fé o suficiente para ser essa herói doméstica. Então eu tenho que me questionar se eu tenho recursos para isso. Porque ele não fala nem fé, ele fala em entranhada fé, está nas entranhas, tu já respira. Às vezes a gente mantém um casamento não por sacrifício, mas por medo, por dependência, por insegurança, que não tem nada a ver com sacrifício. Na verdade, eu estou querendo me atender naquele relacionamento, eu não estou na condição de servir. E eu me submeto a isso. Por isso que diz, tudo é a intenção. Vamos ver a 189? O que se deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? A resposta é grande. E ele fala é mãe logo. Vamos aqui, Livro dos Espíritos, questão 821. Eu vou ler a questão. As funções a que a mulher é destinada pela natureza, quem é que para o menino? Quem é que carrega no ventre? Terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Ele diz sim, e até maiores. Então, a função da mulher é maior do que a do homem quando ela cumpre. E o que nós mulheres estamos fazendo? Estamos abrindo mão da nossa função para querer viver a vida do homem. Eu deixo de ser mulher para prover o lar. E eu confio meus filhos a funcionárias. É ela quem lhe dá ao homem as primeiras noções da vida. O homem de hoje foi educado por uma. E aí dentro dessa base vem o nosso querido Emmanuel, vamos ver o que ele vai responder. O que a mãe terrestre deve fazer para cumprir evangelicamente os seus deveres? Vamos lendo aqui. No ambiente doméstico, o coração maternal, olha como é que ele se refere, deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Olha aí, você está vendo que ele está colocando nas mãos das mulheres a responsabilidade da emoção dessa família e de todo o sacrifício pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, sacrifício pela paz da família, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, olha aqui, gente, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida, porque ela se anula para auxiliar os outros irmãos que estão na condição de seus filhos. A missão materna, olha gente, quem não fez isso já é mãe, não se preocupa, tem outra encarnação. Essa lição vai ficar no nosso psiquismo, não fica mesmo. Na próxima a gente vem gato escaldado. Não, eu bem lembro, não vou largar essa turma toda não, vem aqui que quem vai cuidar dessa vez sou eu. A gente está aprendendo já para a próxima, gente. Pensa que não? Fica triste não. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Olha, acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Eu tive uma mãe que se anulou e se anula totalmente. Ela não tem amigas, não saía, a vida dela era cuidar dos filhos. Quando ela saía era para levar algum menino para fazer exame médico, né? E quando saíamos todos juntos para a casa de um parente e voltava.
E ela não sabe fazer outra coisa, até hoje. Você sabe, me emocionei muito, sabe, de manhã chegando do exercício. Aí ali na cozinha, fazendo o almoço, o meu irmão chegou, o caçula, Francisco Paulo. E é o xodó dela. O amor daqueles dois é algo assim, lindo. E ele é muito alto e ela é muito baixa, tem 1,5 m. Aí ele sentou e disse, mano, eu tô fazendo almoço, você quer um café? E já coloquei um café para ele, tá? Aí lá vem ela já sorrindo do quarto, porque ela acorda tarde, de manhã acorda tarde. E ela ouviu a voz dele, ela olhou para ele, mas o olhar dela era algo assim comovedor. Meu filho, ela estava 2 semanas sem vê-lo, porque ele estava internado, fazendo cursos, né? Ele é militar, né? Fazendo curso, estava literalmente trancado. E aí ela olhou aquele olhar apaixonado, meu filho, que saudade, sabe? E ele também apaixonado, ele disse, mãe, eu estava com tanta saudade. Ela disse assim, te senta nessa cadeira, porque eu quero te beijar, te trazer no meu colo. Aí ele, sabe, igual um bebê, se sentou, virou o olhinho, ela abraçou ele no colo, eu tirei uma foto. Não precisa falar nada, basta olhar a foto. A expressão dela e a expressão dele é assim, impressionante. O amor. Então imagina que foi uma mulher que pariu 12, 9 ficaram encarnados, hoje nós somos 8. Você imagina, eu digo, o Chico dizia que oração de mãe arromba a porta do céu. E eu fico imaginando uma criatura dessa, está garantido o mundo espiritual para ela. Porque ela se anulou. Ela se anulou. Está garantido o mundo espiritual para ela. Por mais os erros, a encrenca, porque rodava panela para um lado, quando ela brigava com o papai, era uma confusão. Mas, e ela só tinha 1,5 m, o papai tinha 1,80 e um pouquinho. E ela dava nele. O respeito, você vê que não existia, né? Não existia. Tem uma história engraçada, só para finalizar. Eu cresci nesse meio, uma mãe que é mãe e o pai que era o pai. E o casal que era casal. Então, uma vez, ele muito, muito elegante, né? Aí ele se arrumou todo, aqueles homens que colocavam perfume no lenço, sabe? Aí usava aquele pente pequenininho que fazia assim, né? Passava brilhantina, né? Eu me lembro dele fazendo isso assim. Aí se arrumou todo, mamãe só olhando. E grávida, ela estava grávida. Aí ela disse, pra onde tu vai, Pedro? Ele muito doce disse, não te interessa. Ela não contou conversa, foi pro banheiro. Quando ela veio de lá, ela foi com um balde cheio de água. Ela rebolou em cima do papai. Aí o papai corre atrás dela. Ela vai na cozinha, já vem com ferro desse tamanho. Aí ele volta correndo, ela com ferro atrás. Ela dá aqui, abre aqui a cabeça dele. Você acredita? Muita amorosidade, né, meu lar? E não ficou aí. Aí ele voou em cima dela. Imagina, com raiva, né? Quando ele passou, que ele viu sangue, já estava todo molhado com sangue. Aí chegam os 2 irmãos dela. Aí voam em cima do papai. Ou seja, o papai acabou preso. O papai foi preso. Ele nunca tinha ido preso, ele tinha raiva disso. E no dia seguinte, manhã, indo levar café para ele na prisão. E aí ela teve que tirar a queixa. Você já pensou? Mas aí vem ele no sacrifício. Ele disse, ele nunca abandonou lá. Nunca. Teve uma vez que o papai saiu de casa, mas ficou na casa da irmã dele na frente e ele ficava olhando lá para casa. E eu, na condição de criança, eu me lembro que na minha cabeça de criança, o ladrão ia entrar em casa. Por quê? Porque o papai não estava lá. Olha como a cabeça de uma criança, né? E eu me lembro disso. O ladrão vai entrar porque o papai não está aqui. Então foi uma semana só que ele ficou e voltou. E eu me recordo que eu cuidando dele, já porque ele virou meu filho, eu dando banho nele e a mamãe, minha filha, pergunte do seu pai se não tem nenhum filho por aí, porque ele já está quase para ir, a gente tem que saber dessas coisas. Aí eu, pai, por um acaso, na sua juventude, né? De repente, nós não temos nenhum irmão por aí, e ele já segue amputado. Aí ele levantou a mão e fez bem assim, minha filha, eu nunca permiti que um filho meu chamasse outro homem de pai. Essa é a resposta dele. Entendeu? Como se eu tivesse feito, eu teria assumido. Nunca permiti que um filho meu chamasse outro homem de pai. Então, por mais que o relacionamento... Eles se amam.
Ontem ela estava ouvindo CD lembrando dele. Saudade de alguém para brigar com você, né? E ele aguentou firme. Por quê? Porque ele não queria que os filhos dele tivessem um outro pai. Então foi renúncia, foi resignação de ambas as partes, porque os dois são difíceis. Uma vez eles tiveram uma briga que, quando eu me recordo também disso, ele pegou, foi a TV e rebolou. Naquela época que TV era difícil. Era preto e branco. As crianças, quando eu vi aqueles pedaçando, meu irmão foi lá, tentou catar tudo. E a mamãe já disse assim, seu pai jogou a TV? Eu digo, pois é, mamãe, eu me lembro dessa cena. Mas hoje eu me pergunto, o que fez o meu pai pegar aquela TV e rebolar bem longe? Aí ela fez, minha senhora, eu conto lá. E não quis, porque ela é encrenqueira também. E passou. Hoje ela é viúva, ele já desencarnou, se libertou, né? Foi a redenção, né? É a redenção, gente? É. A missão foi redentora, cumpriu seu dever de pai, assumiu todos os filhos e ela ainda está na missão de mãe. Hoje muito mais na de filha, mas cumpriu sua missão. Então passa rápido, por mais que seja, vale a pena. Próxima semana nós retornaremos a ela. Agradecemos a Jesus e aos nossos amigos espirituais. Até o nosso próximo estudo.